Obrigada, meu Deus, por mais este dia maravilhoso. Obrigada pela minha vida, obrigada pela minha saúde, pela saúde do irmão André, pela saúde de cada abençoado. Eu agradeço hoje com muita fé, muita alegria no Senhor, porque só o Senhor pode nos dar esta alegria em meio a tantas situações estranhas. Mas o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Rei, é o único pastor das nossas vidas. E hoje nós estamos, graças a Ti, meu Pai, ouvindo, entendendo, compreendendo a cada palavra, a cada história, do passado. Nós estamos compreendendo e estamos levando essa palavra para cada abençoado, e eles também, pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor, estão compreendendo e passarão adiante. Graças, Senhor. Abençoados de Deus, toda sorte de bênçãos a você, meus irmãos amados. Abençoados, estamos aí de volta com mais um tema. Fui abençoado a crescer mais espiritualmente e se alimentar a cada dia mais com esse maravilhoso conhecimento na graça, na revelação da graça de Deus. Então, abençoados, vamos falar sobre Páscoa. Abençoados, muitos nesse último domingo, muitos comemoraram a Páscoa. Comeram ovos de chocolate, deram presentes, reuniram a família. Mas isso tudo, desculpe eu falar, é puro tradicionalismo religioso e uma jogada de marketing comercial de Páscoa, onde vende ovos cada vez maiores, mais gostosos, mais caros. Mas a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com o sentido que deram hoje. Páscoa vem da palavra hebraica Pessar, significa passagem. E passagem de quem? Do anjo da morte pelo Egito. Não saia daí, não fuja, aguardem para que os abençoados possam entender o que eu estou querendo passar para vocês. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André, e o tema Páscoa 1, tradicionalismo religioso. Abençoados, Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou o anjo da morte, todos os filhos mais velhos, os primogênitos das famílias egípcias, morreram por causa lá da coração duro do faraó. Para a morte, o anjo da morte não passar nas casas dos hebreus, Deus mandou os israelitas matar um cordeiro por família. Aquelas famílias que não tinham condições, outras famílias ajudariam ou repartiria. Então Deus mandou que os israelitas matassem um cordeiro por família, em lugar dos filhos mais velhos. Deus estava provando ali a obediência a ele. Os israelitas também, que não colocasse esse sangue do cordeiro, morreria. Deus ali estava pondo prova a prova. Então ele mandou o povo pôr o sangue em volta da porta da casa. Assim o anjo da morte passou, mas não matou os filhos dos israelitas,
mas matou todos os filhos dos egípcios que não creram em que Moisés anunciou. Em seguida, todos os israelitas saíram do Egito. Então nasce aí a festa da Páscoa. Para os israelitas, a Páscoa passou a ser a passagem do anjo da morte pelo Egito. Virou tradição e em todas as festas matavam um cordeiro para relembrar esse dia, virando então um tradicionalismo religioso. Para os cristãos tradicionalistas religiosos, a Páscoa significa passagem da morte para a vida. Não é errado, quando no domingo Jesus ressuscitou, vencendo a morte. O errado é manter isso como tradicionalismo religioso, porque isso passa a virar uma obrigação, foge da regra do Evangelho do Cristo. A famosa palavra paixão de Cristo, na verdade, não tem nada de bom nisso. Não é paixão como hoje conhecemos, não. Paixão vem do latim passiones, que tem significado de sofrimento. A paixão dele, Jesus está apaixonado em morrer na cruz. Não, morreu na cruz porque está apaixonado pelos povos daquela época, né? Não, passiones tem o significado de sofrimento. O sofrimento o qual Jesus passou até o madeiro, nas horas que antecederam seu julgamento e sua execução. Isso está relatado em vários livros, né, históricos, como o livro de João, capítulo 12, 27. Jesus diz, 27, agora minha alma está perturbada. Olha só, ele estava perturbado pelo aquilo que ele sabia que ia acontecer com ele. E que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas para esta hora que vim. Então ele está falando, vou pedir ao Pai para me salvar dessa hora. Foi para essa hora que eu vim. Lá no século XIV, a palavra paixão passou a significar forte emoção, desejo, e mais tarde entusiasmo, grande apreço, né? Passando a se referir a coisas boas. Mas para Jesus não foi uma coisa boa, foi um martírio. E ele diz aqui, a minha alma está perturbada. Mas eu vou pedir ao Pai para me salvar desta hora? Foi para essa hora que eu vim. Ele era humano, estava no corpo humano. Então, o medo, a dor, né, a angústia, são coisas normais, né, coisas normais do ser humano. Em Marcos 14, 33 a 36, ele diz, e ele disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Dizendo isso a Pedro, Tiago, João, e nós sabemos na história que ninguém vigiou foi a nada. Eles caíram, foram no sono e dormiram. 35. Ele ainda, um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abençoados, ele era humano, se angustiava pelo que iria passar, mesmo sabendo que ele veio para passar isso, que isso ia acontecer, porque ele estava debatendo de frente com o sistema religioso da época. Uma hora ou outra isso ia acontecer, ele sabia disso. E o Deus Pai já tinha revelado que isso iria acontecer. E ele diz em 36, Abba, que significa Pai, todas as coisas te são possíveis. Afaste de mim esse cálice. Ele, como humano, desejava que aquilo se afastasse, que aquela hora se afastasse,
que aquela missão se afastasse dele. Ele desejava, que ele era humano. Então, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas, espiritualmente, ele sempre redobrava a consciência espiritual e via que a missão dele ser concluída, ele teria que passar por isso. Então ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. Então esse foi um momento de angústia, de sofrimento que Jesus passou. Esse momento está sendo lembrado nas Escrituras, onde eu estou aqui lendo para os abençoados. Mas esse episódio, em 326, o primeiro concílio de Nicéia, organizado pelo imperador romano Constantino I, foi estabelecido a data da Páscoa como sendo o primeiro domingo depois da lua cheia, após o início do equinócio vernal. Moral dessa história: o Pessar, a Páscoa, a passagem tanto do anjo da morte lá livrando os hebreus, quanto a passagem de Cristo da carne, da vida humana, para o Espírito, para o Cristo glorificado, virou um tradicionalismo religioso. E até os dias de hoje, tanto para os judeus quanto a Santa Ceia para os cristãos, virou um ritual tradicionalista religioso. Eles pegaram a última refeição que Jesus fez com os seus discípulos, a última refeição, comemorando a Páscoa que viria, ou seja, a passagem que iria acontecer da carne para o Espírito. Então eles pegaram essa última ceia e transformaram ela num sistema ritualista religioso. E até hoje eles estão aí fazendo a Santa Ceia. Todas essas coisas já aconteceram no ano 30, ao ano 33, quando ele foi ao madeiro. Não é uma obrigação, mas uma tradição. E o apóstolo Paulo já alertava os cristãos sobre isso. Ele disse, Gálatas capítulos 1, 6 a 9, o apóstolo Paulo disse: Admiro-me de que tão breve, ou tão depressa em algumas tradições, vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. O apóstolo Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo glorificado para ensinar o evangelho verdadeiro do Cristo, o evangelho do reino de Deus. Mas os homens daquela época ensinavam vários evangelhos, segundo os homens, segundo a Mateus, Marcos, Lucas e João. E Paulo disse no 7, o qual não é outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Cristo. Hoje não é diferente. Ensina a busca do Espírito Santo quando todos que creem já têm o Espírito Santo dentro. Mande conquistar salvação quando já nos foi dada gratuitamente. Mandam batizarmos quando Cristo já nos batizou no madeiro. Já nascemos batizados de uma vez por toda. Manda subir monte, descer monte, né? Orar para santinho, guardar a toalhinha. É tudo ritual. Tudo ritual, tudo evangelho de homens, ensinamentos de homens. Não tem nada a ver com o evangelho do Cristo. E Paulo continua e diz: porém, ainda que alguém, ou nós, ou um anjo do céu,
vos pregue algum outro evangelho que outro evangelho que ele está se referindo? É o evangelho que o sistema religioso segue. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles não são evangelhos. Eles são livros históricos, não são evangelhos. Só há um evangelho, um só batismo. A Bíblia mostra isso. E esse único evangelho é o evangelho do Cristo, que foi dado ao apóstolo Paulo. Esse é o evangelho genuíno, esse é o evangelho verdadeiro. Então, além desse Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda inventam mais coisas em cima para acrescentar. Criticam, né, o catolicismo, dizem que ele serve santos, mas o evangélico serve toalhinha, arquinha de Moisés, sal não sei da onde, água do Rio Jordão. Isso tudo é tudo mentira. Nós sabemos que essas coisas todas são ensinamentos de homens. Deus e Cristo nunca ensinou a fazer essas coisas, nunca ordenou fazer essas coisas, nunca mandou fazer essas coisas. Então o apóstolo, ele diz aqui: porém, ainda que alguém, ou nós, ou um anjo do céu vos pregue algum outro evangelho além do que vos pregamos, seja ele anátema, que significa amaldiçoado, porque está lutando contra Cristo, está querendo perverter o evangelho do Cristo. O apóstolo estava dizendo que só o evangelho do reino, vindo com Cristo, entregue a Paulo, era o evangelho genuíno, é o evangelho genuíno de Deus. Mas até hoje os homens se corromperam pregando outros evangelhos. Se baseiam em Mateus, Marcos, Lucas, João. E Paulo continua: como já vos disse, digo-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebeste, que ele seja anátema, amaldiçoado. Abençoados, largue os rituais tradicionalistas religiosos e venha servir a Deus, nosso Pai, verdadeiramente em graça. Você não precisa de rituais, tradições, oblações, sacrifícios. Você não precisa nada disso. Você não precisa de ritual nenhum. Deus não te pede ritual, não te pede sacrifício, não te pede obrações. Não quer que você viva alicerçado em tradições religiosas, porque isso não te leva a nada. Isso estaciona você no tempo. Hebreus capítulo 10, 14, o apóstolo diz: porque como várias ofertas, algumas ofertas, não, abençoados, uma só única e perfeita oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Já estamos santificados, porque já houve a separação da carne e do espírito. Hoje não é a carne que vive, mas o espírito.
Se você crê. Se você crê que o Cristo mora dentro de você. Amém? Então ele já te aperfeiçoou uma única vez. Amém? Com seu sangue derramado no madeiro para a liberdade de todos que creem nele. Naquele tempo. E nós que nascemos desse período do ano 70, o tempo da escatologia consumada até hoje, já nascemos abençoados, justificados, batizados, salvos para sempre, sem mácula, sem dívida. Amém? Medite nessas palavras, abençoados. Vou ficando por aqui. Até mais. Abraço do irmão André. Graça e paz.